E o São Paulo, hein, o senhor? 2-0, um show, um espetáculo! Tudo bem com você? Bom dia. Mano, um dia especial. É difícil você vir aqui e falar coisa boa do São Paulo, né? Pelo menos eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez que eu falo, cara, que jogo. Tá feliz, tá ansioso? Não, eu tô até com muito recurso pra falar, não tô acostumado. A gente foca numa parada e, cara, eu acho que o melhor jogo do São Paulo no ano, né? São Paulo vai bem, o Crespo, até a gente tava comentando ontem aqui que eu preferia ser mais cauteloso em entrar com os 3 zagueiros, ele não. Ele prefere entrar com os 3 volantes, com o Lucas de 10. São Paulo faz uma baita partida e até na transmissão que eu tava vendo falaram, mas hoje é a noite do Grêmio, o Grêmio não jogou. Cara, eu não discordo, porque o Grêmio não foi bem, vinha de boas apresentações, mas o São Paulo não deixa o Grêmio jogar, né? Acho que a escolha do Luiz Castro é equivocada também, mas o meio-campo do São Paulo e a escolha do Crespo por superioridade numérica com os 4 homens de meio-campo ali, os 3 volantes, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas, fazem total diferença. E o Lucas, de novo, importante, de novo jogando bem. Caleri e Luciano, então o trio, como é que é o nome do trio? Calulu? Calulu, o trio Calulu ali funcionando bem. Assim, eu venho de uma escola da escola que eu venho, você pode fazer o jogo perfeito, que vai ter um ajuste ou outro para fazer. O São Paulo faz o melhor jogo do ano, mas tem coisa ali que dá para ajustar e ficar ainda melhor. Então acho que o São Paulo faz a melhor partida do ano, ganha confiança, segue o líder, favorito ao título já claramente. Pode dizer que não, zoeira. Não, eu acho que ontem, cara, você pegar o São Paulo, tem uma ideia do Crespo que parece cada vez mais sólida. Ao passar dos jogos, vamos ter que ver o quão isso vai solidificar ainda mais ou não. Que é Luciano e Caleri. Luciano de segundo atacante, o Caleri de centroavante. E aí eu tava conversando com o Wilson na redação, pra mim o Luciano joga numa posição que hoje existe muito pouco, né? Que é a posição do segundo atacante. Que é o cara que vai rodear o centroavante pra municiá-lo, como ele faz exatamente nesse lance que a gente tá vendo agora. E o Caleri é um centroavante que sai da área, que busca jogo, que incomoda, por exemplo, no lance do pênalti, do pênalti que o Danielzinho sofre, o Caleri tá lá na ponta direita, nesse momento. Então, esses 2 caras, com o Lucas de camisa 10 e o resto do time, meio que vai dar sustentação para esses 3 caras ganharem o jogo. Só que a sustentação, um dos homens de sustentação é o Marcos Antônio, que é um jogador muito bom. Ontem ele é peça fundamental de novo para o São Paulo jogar o que jogou, e o Danielzinho também sofre o pênalti. Ou seja, esse esquema de jogo, seja com 3 zagueiros, seja com 2 zagueiros, ele é basicamente o modelo que você vai sustentar os caras lá da frente para te ganharem o jogo. Se for com 3 zagueiros, você talvez vai tirar o Bobadilha desse time, vai ficar com o Marcos Antônio e Danielzinho, mas os 3 lá da frente são iguais, né? Lucas e a dupla de ataque. E aí, cara, esses 3 da frente, eu acho que a gente pode discutir, pode faltar jogador pro São Paulo no elenco, e etc. Esses 3 da frente, esse gol que o Tapa perdeu é uma barbaridade. Esses 3 caras da frente são muito bons. São muito bons. Só que aí eu acho que pode faltar elenco em algum momento. E os 2 atrás, o Danielzinho e o Marcos Antônio, são arrumadores de time, uma barbaridade, cara. Cara, o espaço para elevação do Marcos Antônio no ataque do Danielzinho é perfeito, né? A leitura é corretinha. E aí eu acho que é onde a lesão do Bobadilha vai ajudar o próprio Crespo, porque agora ele vai ter o Pablo Maia ali bem encaixadinho como caça-craque. Então os 2 vão estar ainda mais sossegados com o Pablo Maia encaixado. Pode ser que dê melhor ainda. O Pablo de primeiro, de 5 e os 2 de... 5 e os 2 soltos, sabendo que não tem aquela... O Danielzinho não com aquela responsabilidade. Caramba, eu tô na intermediária. O Bobadilha tá ali, o Marcos Antônio aqui, quem tá atrás? Então, o gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras no 3-1, é uma bola que quando você vê, acho que é o Flaco que recebe no círculo central, ele tá sozinho por conta disso, tá cada um em um lado do campo e não tem um 5 ali, né, parando. Embora acho que o Danielzinho seja um excelente 5, só que ele sai bastante, pô, ele sofre um pênalti dentro da área, num 0-0 e ele entrando na posição... desperdício, né? Ele entrar na posição do centroavante. Esses 2 arrumam muito time. Sobre o segundo atacante, eu já vi em algum lugar dizendo, não vou lembrar onde, se não dava crédito, que o futebol nos últimos 15 anos, desde que começaram a jogar de 4-2-3-1 e tal, os sistemas defensivos e os zagueiros que foram formados nos últimos 15 anos são acostumados a ter uma referência de 9 e 2 pontas. Que zagueiro não sabe jogar contra 2 atacantes. Porque ele joga entre zagueiro e lateral, porque ele sai da área para receber, você não sabe se vai atrás do cara ou não vai e tal. Então que os times que têm jogado de 2 atacantes têm confundido muito os zagueiros por eles não saberem o que fazem. Eles são acostumados a ter uma referência. Então 9, esse 9, um zagueiro pega e o outro fica na sobra, e os 2 pontas são os 2 laterais. E um zagueiro faz a sobra.
A partir do momento que você tem dois caras se movimentando ali, gera muita dúvida na marcação do adversário. E aí era meu principal defeito como lateral, né? Porque na minha época, que é completamente diferente, eram 2 atacantes. E aí você pegava o lateral, ele tem que ficar de olho. E agora, não, o atacante tá aqui, eu tenho que movimentar nele. A bola muda de lado, o lateral do lado oposto ele tinha que esperar, porque o segundo atacante vinha pro lado dele, ele pegava e eu fechava num cara da sobra. Então é essa conversa. Essa é uma das minhas críticas construtivas pro Luciano, porque o Luciano ontem movimenta muito para trás. Então ele ocupa um espaço que seria do Lucas. O Lucas em algum momento entende isso, movimenta para frente, mas ele não tem a mesma dinâmica do Lucas. E aí o Luciano teria que sair de um lateral, tô contigo. Aí a bola vai rodando. Ele muda o lado. Mudando o lado, essa comunicação que você fala tem que ser muito ativa. Se ela não for ativa, o lateral já está esperando ponta ou o cara do outro lado. Ele tem um gap no espaço vazio. Então eu acho que confunde mesmo assim, e a galera que não está acostumada. E aí os 3 zagueiros também eles perdem sentido com os pontas, né? Porque a partir do momento que você tem os pontas, cada um pega um, e aí é o ala que tem que vir fazer esse balanço. Nesse balanço abre espaço. Então, complementando isso que tu falou, eu acho que tem um ponto sobre o Lucas, né? Porque eu acho que você foi o primeiro cara que eu me lembro. A gente estava aqui depois de um São Paulo, talvez São Paulo, São Bernardo, não lembro exatamente. Que você falou, cara, o Lucas ainda não tá jogando bem. O Lucas sendo criticado ainda nessa época. Você falou, cara, o Lucas ainda não tá jogando bem, mas a gente consegue ver ele girando no eixo, coisa que ele não tava fazendo no ano passado, driblando pros 2 lados, saindo pros 2, arrancando. E agora que o Lucas começou a entrar em nível, é ele que muda o patamar do São Paulo. O Lucas Moura é o cara que é capaz de fazer o São Paulo subir patamares. E o resto também do time é muito bom. Acho que o Calher é um cara que é o complemento que vai ajudar muito esse ataque a mudar 100%, e o retorno do Calher é muito importante. Mas o cara que, na minha percepção, o cara que vai fazer esse time, o maior teto técnico desse time, pra mim, é o Lucas. E quando o Lucas tá bem fisicamente, pra 2 coisas, o Lucas é um meia diferente, né? Ele não é um meia de pisada na bola e pensamento. Ele pode ser isso também. Por exemplo, ele faz no gol do Calher, o passe vem um pouquinho mais pra trás, ele atrasa a passada e acha o passe. Mas ele é um meia de aceleração, ele é um meia que dá volume no jogo. Mas, ele é um meia muito rápido também. Você acha ele mais importante? Eu entendo que ele é um cara diferente, mas você acha ele mais importante hoje, por exemplo, do que o Marcos Antônio? Não é mais importante, são coisas diferentes. A partida que o Marcos Antônio faz ontem, pô... Barbaridade. Ele joga de 5, joga de 8, joga de 10. Barbaridade. Pra mim, ele é o melhor em campo. Eu acho que o Lucas é o cara que pode saltar o patamar do São Paulo. É o cara que pode ganhar jogos muito complicados pra você. Porque é a maior reserva técnica que o São Paulo tem. Mas eu acho que o Lucas, assim, eu não consigo... no São Paulo não dá pra falar que um é melhor que o outro, um é mais importante que o outro. Por quê? Se o Marcos Antônio não tá, a bola não chega no Lucas. O Lucas fica sem jogar. Se o Lucas não tá, a bola que o Marcos Antônio quebra linhas, o cara não gira e acelera. Se o Calleri não tá? Se o Calleri não tá, o nosso poder ofensivo meio que fica assim, um cara pra prender a bola, pra incomodar os caras. Então é por isso que eu tomaria muito cuidado com o planejamento para não perder. A lesão do Bobadilla ontem é um aviso. O Bobadilla acho que faz 6 jogos seguidos, o que é muito nesse início de temporada, 6 jogos seguidos. Ele sente alguma coisa, o Crespo fala que é pancada, na transmissão dá a impressão que é muscular. Enfim, é melhor esperar para ver. Mas o São Paulo é o time que tem ali 10. Se perde um, já desconfigura um pouco. Perde 2, já é 50% do time. Perder 3 já era. Tanto que assim, a melhora do São Paulo nas últimas semanas é porque Lucas e Calleri entram. Aí você começa a melhorar o Luciano, aí você melhora o Danielzinho, aí você melhora o Marcos Antônio. Aí ontem os laterais foram muito bem. O Lucas e o Enzo jogaram muito bem ontem. Então, a partir do momento que você tem uns caras que te destravam, desatam os nós, que eles começam a fazer os outros jogarem, todo mundo parece melhor perto deles, né? Pô, você olhava o São Paulo no meio de janeiro, você falava, caramba, são... com todo respeito do mundo, é só uma expressão, são 11 bonecos em campo. Vai brigar pra não 11 cair jogadores de totó e a cartomante estava certa, pô. A partir do momento que entram 2 ou 3 jogadores ali, que são muito bons, eles começam a melhorar tudo em volta deles. Teve um dia que a gente fez um de placa aqui que eu falei, pô, não existe jogador ruim. O jogador quando chega pro profissional ele não é ruim, não tá encaixado, tá sem confiança e tal. Entram 2 caras como esse e mudam completamente a cara do time. E acho que tem assim, outras coisas também, que o extracampo também. Pra você falar, também a eu acho que o São Paulo tem muita parte do extracampo, concordo, óbvio. A entrada dos jogadores, o Lucas Ramon ontem fez um baita jogo. Sim. Começou, importante pro gol, inclusive, do Calher, ele que faz a roubada, mas o extracampo acalma os ânimos, tem a chegada do Rafinha, começa a ganhar um jogo importante, outro de Campeonato Paulista. Pro São Paulo,
Porque a gente, às vezes, subestima muito o quanto a pressão extracampo vai pro campo. E vai muito. Vai muito, muito. Os caras estavam em campo... Já entravam em campo parecendo que estava tomando de 1-0. Então, a saída do Casares, a chegada do Rafinha, a chegada dos jogadores voltando, estreando, né? Volta do Calheri, a entrada do Lucas Ramon ontem, o retorno do Lucas Moura, pô, faz muita diferença. E a bola começar a entrar, né? É, com certeza. Quando pela Tita entra. Agora, um ponto que é importante dentro desse planejamento, porque eu, falando sério agora, não acho que é um trio que vai se repetir por muitos jogos. Você vai ter que fazer um planejamento especial pro Lucas, por exemplo. E aí acho que talvez seja o grande problema, como o Wilson falou. De repente, quando não tiver esses caras, vai ter o quê? O que vai ser o São Paulo? É por isso que é um time que a gente não fala, pô, esse time vai brigar lá em cima. Esse time seriamente vai continuar ganhando muitos... Cara, é um 2-0 extremamente mentiroso ontem. Segulhado? Era jogo para 4. 4 era um placar ok ontem, porque tem um pênalti perdido, tem a bola que passa muito perto, tem um gol que o Tapia perde embaixo da trave e tal. Era sem muito exagero um jogo para 4. São Paulo vai fazer muitos jogos assim no campeonato? Não, porque esses caras não vão estar bem, porque o adversário vai estar um pouco melhor e tal. Então, pelo fato de ter esses três, que nem sempre vão poder jogar juntos, por ter lesões, porque daqui a pouco o Marcos Antônio, não sei o quê, o Danielzinho é uma revelação de 30 anos. Impressionante. Então, é por isso que a gente fala, pô, São Paulo, se tudo der certo, não vai correr risco. Vai ser um time que não vai lutar pelos 45, mas que talvez não vá muito mais longe do que isso. E aí uma crítica pro nosso querido Crespo em cima disso é, cara, ganho de 2-0 do Grêmio. Poupa. Ganho de 2-0 do Grêmio, com 1 a mais. O Grêmio sem oferecer nada. O Grêmio não ofereceu nada no segundo tempo. Nem queria. Pelo Grêmio podia acabar com 10 no segundo tempo, já vão embora para salvar a perna. Coloca o Pedro Ferreira, pô. Se os meninos da base não jogar esses jogos em casa... Pô, coloca o menino ali na frente de Danielzinho e Marcos Antônio. O menino ia pegar na bola o tempo inteiro. Põe o Luca. Ele me põe o Tapia no lugar do Lucas. Traz o Luciano pra fora de função. Cara, tira os caras, põe os moleques. Deixa os moleques ali também jogar. Pô. O jogo igual esse não vai ter de novo, não. E você, botando os moleques nesse jogo, você ganha confiança pra botar em jogos mais difíceis também. Claro, o menino ganha uma quilometragem boa, né? Quando você tiver num jogo fora de casa contra o Flamengo... ou contra, sei lá, o Palmeiras, no Allianz, você vai falar, cara, eu vou olhar pro banco, eu tiro esses moleques? Não sei. Não sei como ele vai reagir, mas nesse jogo ele começa a ganhar... Vai que precisa contra o Bahia fora. Claro, Bahia fora, exatamente. Aí, pô, se não perder essas chances, e outra, tirava como quantidade de jogos, quantidade de opções, que não são muitas, 2-0, mano, Lucas, Calheri e Luciano, vem. Os caras, pô, professor, fica tranquilo que vocês vão jogar pra caramba ainda esse ano. Quem poupa tem, minha avó sempre falava essa frase, quem poupa tem. Vem pra cá, Pedro, Ferreirinha e Luca. E o Tapia? O Tapia tá sentindo a perna ali, não dá pra entrar ainda. Aí pô, entra os três e vambora. Porque, cara, tem só um ponto sobre o Lucas que eu acho que vale a gente citar. O Lucas faz um procedimento no ano passado. O Lucas jogou menos que o Neymar ano passado. Sim. Tá? Só esse dado pra mim é chocante, né? Porque a gente fala tanto do Neymar e o Lucas jogou menos que ele. O Lucas faz um procedimento no final do ano passado, principalmente por causa das dores no joelho que ele tinha. E a expectativa do São Paulo, da diretoria, é que seja um ano completamente diferente pro Lucas nessa temporada. Esperar. Não dá pra ter opinião agora, estamos no começo da temporada, mas com um procedimento. Por exemplo, o Arrascaeta no ano retrasado, ele faz esse mesmo procedimento e tem um 2025 onde ele consegue jogar muito mais jogos do que em 2024. Vamos ver se pro Lucas vai fazer sentido. Produção vai colocar na tela aí uma arte do Rafinha. Não sei se foi coincidência, se é um chacoalhão de fato. Assim, você teve durante muitos anos dentro do futebol. Eu tenho muita dificuldade de entender que o cara chega lá e ali com palavra, com palestra, ele consegue mudar muito o time, né? Consegue fazer o time de fato jogar bola apenas na palavra. Eu sei que é muito mais do que isso que ele faz, né? No trabalho dele. Mas, cara, assim, é coincidência, é um chacoalhão, é um cara que a gente sabe que tem um papel de liderança grande. Mas, cara, como é que você explica isso? Pra, de repente, quem tá de fora fala, pô, o São Paulo tava atravessando uma das maiores crises da história, correndo risco de rebaixamento. Não tô falando que agora mudou tudo, tá? Que agora o time vai ser campeão, não é essa. Mas a gente vê, de repente, um caminho melhor. O Crespo muito pressionado. Eu acho que nessa questão do Rafa, são vários fatores, assim, são várias mudanças boas juntas. Não que o Muricy estava fazendo um mau trabalho, mas quando o Muricy é trazido para o São Paulo, é mais para ele intermediar a comissão técnica e jogadores. Quando o Rafa chega, é para ele intermediar jogadores, diretoria. É para ele dar talvez para acalmar a galera, para manter a galera focada.
E aí, com todas as outras mudanças, sem o presidente caiu, resolvendo um monte de BO interno, então talvez ele foi o cara que falou, pessoal, preciso de vocês, vamos se juntar aqui, mas eu acho que, tipo, todas essas mudanças juntas foram pro bem. A gente vai saber, e aí entra no caso do Felipe Luiz, que quando ele assume depois do Tite, não, o Felipe Luiz só ganhou. A gente não viu ele em crise, ele está atravessando um probleminha agora, de questão de jogo. O Rafa também. A gente não sabe como o grupo vai responder quando vier a parte ruim. Que aí vai ser gestão, aí vai ser experiência dele, do Rui Costa. O Crespo ontem já falou de novo, eu preciso de reforços, só que não é comigo. É com o Rui Costa e com o Rafinha. Então, eu acho que assim, as mudanças até aqui do Macis, do novo presidente, do Rui Costa, do Rafinha, foram para melhor. Foram para organizar a casa. Eles simplesmente estão fazendo simples, bem feito, com o que dá, sem dinheiro. E a galera viu que chegou uma galera nova que quer trabalhar. O Lucas deixou isso bem claro, né? O Calera, a bagunça acabou. Então eles chegaram, colocaram ordem na casa. E, cara, é que nem a gente fala, a bola não mente. Se você vê que tem uma galera lá todo dia, trabalhando, tem pelo menos dando explicação ali pro elenco, essas coisas não vêm para dentro de campo. A galera fala, bom, vamos trabalhar aqui fazendo o nosso bem feito. Agora, quando não vê ninguém, é um monte de conversa fiada e tal, os caras falam, mano... Antes dessa sequência que a gente estava vendo, São Paulo tinha perdido com os reservas para a Portuguesa e perdeu do Palmeiras, né? O que para mim é o jogo mais preocupante, que você fala, caramba, o São Paulo jogou tudo que dava e perdeu fácil. Então, contra o Palmeiras, eu acho que São Paulo toca muito fundo. Cara, aí chega o Rafinha, você imagina que ele conversa com os jogadores 2 vezes, que os caras dão uma tranquilizada, o que o Wallace falou, acho que faz muito sentido, assim, você vê... Daqui a pouco a gente vai falar Cruzeiro e Vasco, esses times já entram muito assustados. Quando eles tomam um gol, eles têm um psicológico de paçoca hoje, assim, sabe? Saem esfarelando. Quando chega o Rafinha, dá uma acalmada nos caras pra jogar contra o Flamengo e ganha do Flamengo, a partir daí você começa a mudar o seu pensamento. Aí pega o Santos que não estava bem, ganha do Santos. O Santos tem um jogador expulso no primeiro tempo. O primeiro tempo era muito ruim. O Santos tem um jogador expulso, ajuda e ganha. Aí depois vai jogar contra o Santos. Aí pega o Primavera, tava perdendo, umas mudanças, o time vence. Aí ontem começa a jogar bem. Então primeiro vem o resultado. Primeiro você começa a ter resultado, esse jogo aqui os caras tiveram expulso, aí depois o Santos tá mal, aí depois é o Primavera, aí depois você começa a jogar bem. Futebol é muito importante num mau momento. Não lembro quem, acho que era o Cuca que falava. Quando o Cuca chegou no Goiás, aquele Goiás estava para cair, ele falou, a gente precisa parar de perder. Primeiro vamos parar de perder. Tem uns empates para cá e para lá e tal. Depois você começa a ganhar. E depois você começa a jogar bem. Chega um momento, cara, que você tem que dar um passo depois do outro. Na chegada do Rafinha, acho que ajuda os caras a terem algum tipo de tranquilidade para jogar contra o Flamengo. Senão, podia ter perdido do Flamengo aquele jogo. Então. E depois vem essa sequência que dá para cada jogo listar. O Santos, um jogador expulso no primeiro tempo, era um jogo muito ruim. Depois o Santos de novo na Vila. Tá perdendo, o Calera empata aquele jogo. Ganhando Primavera de virada, não estava jogando bem. E aí, finalmente, joga bem contra o Grêmio. Eu acho que ainda tem uma... Pode... Não, eu ia fazer uma pergunta pra você. Qual que era? Faz a pergunta. Faz a pergunta. Agora eu quero saber. Agora eu sou uma pessoa curiosa. Você veio pra cá pra não fazer pergunta? Você Não, eu ia perguntar, mudou de fato essa perspectiva? Porque talvez, se não fosse todos esses problemas que aconteceram, acho que o Crespo não estaria mais aí. Porque tiveram muitos problemas fora de campo, que eu acho que ofuscaram um pouquinho o trabalho do Crespo. Se tivesse meio que Flamengo, ele caía. Então, se tivesse meio que tudo, entre aspas, em ordem, só a questão de desempenho não tá legal, provavelmente o Crespo não seria nem mais o técnico do São Paulo. Mudou essa perspectiva um pouco, pelo menos eu acho que o torcedor começa a confiar um pouquinho mais no trabalho do Crespo. É uma soma de coisas, cara. O Wilson foi muito perfeito no que ele falou do seguinte. Quando a gente lá atrás falava da saída do Casares, quando a gente falava, cara, o Casares precisa sair, o Casares precisa dar um respiro, e aí às vezes a gente via uns comentários, mas o Casares faz gol, o Casares bate pênalti, o Casares marca, mas olha como você passa a jogar sem uma nuvem pesada em cima da tua cabeça o tempo inteiro. E aí você chega o Rafinha tem 2 pontos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é, cara, a declaração dele na primeira coletiva, o São Paulo, ela pode ser um pouco populista, do São Paulo não pode entrar em Campeonato Brasileiro para fazer 45 pontos, ela pode soar um pouco populista, e ela é um pouquinho, e tem que ser um pouquinho às vezes mesmo, para você comprar o povo tem que ser um pouquinho, mas o Rafinha consegue olhar, fazer para os caras acreditarem que eles não são uma merda, pô. É muito importante que os caras, você sabe muito mais do que eu, tem horas que tá tudo tão errado que a dúvida paira em cima da tua cabeça, cara, será que eu sou ruim mesmo? Será que eu sou bom mesmo? Será que eu sou um jogador de nível de Série A do Campeonato Brasileiro? Será que o problema sou eu?
E aí eu acho que tem uma composição com o elenco pro jogo contra o Flamengo, que a torcida compra o barulho, sai o Casares, o São Paulo podia ganhar de 6-0 de todo mundo. Era crise. Enquanto o Casares estivesse, era crise. Sai o Casares, a torcida compra um outro barulho. Chega o Rafinha, um outro barulho. Chegam os jogadores novos, é outra coisa. Os ídolos vão voltando, é outra coisa. Então é uma soma de coisas que no final, não só... O Lucas sabe que ele não é um jogador horrível. O Caleri não sabe, o Luciano... Mas e os outros? Será que os outros, na hora da loucura, que tá todo mundo, é xingamento, é agressividade, o Rafinha, pra mim, é primordial pra isso. Um cara extremamente vencedor, que consegue convencer os caras um pouco melhor do nível que eles têm e da capacidade e do lugar onde eles estão. Não dá pro São Paulo ser tão pouco como era.